Daí galera, tudo bom com vocês? Professor Bruno falando aqui. Vamos para mais uma videoaula. Essa videoaula de hoje eu vou começar falando sobre função do primeiro grau. Vocês já viram na realidade o que é função, né? Mais ou menos a introdução de função e tudo mais. Só que a partir de agora a gente vai ver os tipos de funções. E o primeiro tipo de função que vocês vão aprender é a função do primeiro grau, certo? Ou a gente pode chamar de função afim. Tanto faz, sabe? Vocês encontram tanto por função do primeiro grau quanto por função afim, tranquilo? Primeira coisa que vocês têm que saber é que é o seguinte: qual que é o formato de uma função do primeiro grau? É sempre assim, ó, y igual a x mais b, tá? Esse aqui é o formato de uma função, onde o a e o b são números, tá, gente? O y e o x você já sabe que tem, né? Quando você já viram ali na parte, né, anterior, que falava sobre função no geral, a gente já tinha x e y e tudo mais. A gente continua com x e y agora, porém, agora a gente vai trabalhar com... eu vou explicar para vocês aqui o que é o a e o b, certo? O a e o b, como eu falei, são números, gente. São números, tá? Então, eu posso dar alguns exemplos, ó. Y igual a 2x mais 1. Eu posso afirmar que o meu a é 2 e o meu b é 1. O a é quem acompanha o x, o b é quem está sozinho. Sempre assim. Então, se eu botar mais uma aqui, ó. Y igual a menos x mais 3. Bom, quem é que acompanha o x aqui, gente? Não tem ninguém, né? Então, é 1. Como tem um sinal na frente ali, menos 1. Então, eu vou colocando aqui do lado para vocês entenderem. Aqui o a é 2 e o b é 1, certo? Nessa outra, ó, não tem nenhum número acompanhando o x, então é 1. Como tem o menos aqui na frente, menos 1. E o b, 3, porque está sozinho. Certo? Vamos dar mais uns dois exemplos para vocês conseguirem entender. Por exemplo, que eu posso colocar, ó, y igual a 4x. Só isso. É uma função do primeiro grau? Sim, é uma função do primeiro grau também. Ah, mas eu não é no formatinho ali. Não importa, gente. Ó, quem é o A? É 4, certo? E o B? Bom, não tem número sozinho. Se não tem número sozinho, meu B é 0. Tranquilo? E a nossa próxima aqui, né, mais um exemplo para vocês conseguirem compreender. Y igual a menos 2x mais 5. Então, nosso A será menos 2, porque acompanha o x. E o nosso B será 5. Tranquilo, rapaziada? De boa? Só mais um exemplo para vocês conseguirem entender aqui. Pode ser assim, ó. 2 menos 3x, por exemplo. Quem é o A? É 2? Não, o A não é 2. Tem que entender que quando a gente tem nesse caso, vocês estão vendo aqui, ó, o nosso número que acompanha x é menos 3. Ah, mas ele está depois, está fora da ordem. Não importa. O nosso a é menos 3, porque é quem acompanha o x. E o b, no caso, é 2, porque é quem está sozinho. Tem que sempre lembrar isso, tá, gente? Então, só lembrando que, ó, essa aqui é o formato de uma função do primeiro grau. Tranquilo? Bom, vamos analisar algumas informações importantes, tá, gente? O gráfico de uma função, tá? Ó, super importante. O gráfico sempre será uma reta. Certo? Será sempre uma reta. Não importa qual é a função. Beleza? Sempre vai ser uma reta o gráfico de uma função do primeiro grau. Se vocês construíram o gráfico e não deu uma reta, porque não é função do primeiro grau. Certo? Uma informação super importante. O conjunto imagem da função do primeiro grau, vocês já viram anteriormente o que é conjunto imagem, domínio, contra domínio, né? O conjunto imagem, tá? IM, vou colocar imagem mesmo, sempre será real, certo? Ou seja, sempre vai ser os números reais, sempre serão os números reais. Tranquilo? Vamos ver se tem mais alguma coisa importante falar. Não, por enquanto é isso, tá? Sobre, né, aqui uns exemplos, duas coisas importantes. Construção do gráfico, vocês já viram como é que faz a construção do gráfico, certo, gente? Porque, lembra nas últimas aulas que eu passei para vocês para construir gráficos, vocês tinham que fazer a tabelinha lá, né? Uma coluna para x, uma coluna para y, outra coluna para xy, depois pega os pares ordinários e coloca no gráfico, é igual. Mesma coisa, tá, gente? Então, para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, vocês vão fazer assim também. Tranquilo? Se pedir, faz uma coluna para x, uma coluna para y e outra coluna para o par ordenado. Bom, vamos só tentar identificar aqui, ó. Deixa eu só puxar aqui para cá.
tá? Ó, y igual a x mais b, certo? Bom, mas esse a e esse b, ele tem nome, tá, gente? Eles têm nomes. O a gente chama de coeficiente angular, tá? Então, o a, ele sempre será o nosso coeficiente angular da função, tranquilo? E o b, como é que é o nome? É o coeficiente linear, tranquilo? Então, o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, tranquilo? Tá aí tudo bem? Então, se eu perguntasse nessas funções aqui, ó, o 2 seria o angular e o 1 o linear, né? Sempre o a será o angular e o b será o linear, tranquilo? Tá aí tudo bem? Se eu desse mais um exemplo aqui para vocês, assim, ó, y igual a x sobre 2 mais 5 sobre 7. Quem é o nosso a? Quem é o coeficiente angular? É quem acompanha o x. Quem é que acompanha o x? Na frente do x tem 1, mas embaixo tem 2. Então é 1 em cima, 2 embaixo, certo? Seria uma fraçãozinha. E quem é o b? O b é quem está sozinho, 5 sobre 7. Ah, mas é a fração. Não importa, gente. É o mesmo processo, tá? Tá, vamos continuar aqui, então. Bom, gente, para que serve, tá, o A e o B? Porque a gente tem informações que derivam desse A e desse B, que seria o coeficiente angular e linear. O coeficiente angular, tá, que a gente vai chamar o CA, ele serve para saber se a função é crescente ou decrescente, tá? Então, o CA é para saber crescente ou decrescente. Como que eu vou saber isso, professor, né? Tem que entender isso aqui. É só analisar o seguinte, gente, ó. Quando o nosso A é positivo, ou seja, A maior que zero, crescente, eu posso analisar aqui, ó. Aqui o meu A é 2, crescente. Aqui meu A é menos 1, já não é crescente. Aqui meu A é 4, crescente. Aqui meu A é negativo, negativo, então não é crescente. E esse último é 1 sobre 2. 1 sobre 2 vocês sabem que é 0,5, que é maior do que zero, então é crescente. Tranquilo? E quando o meu A for menor do que zero, ela será decrescente. Então, no caso, ó, essa aqui é negativa, então eu posso afirmar que essa função ela é decrescente. Lembrando que, né, crescente assim, decrescente assim, certo? Sempre dessa maneira, né, gente? Porque a gente consegue, olha sempre da esquerda para a direita. Se estiver aumentando da esquerda para a direita, ela é crescente. Se estiver diminuindo, ela é decrescente. Tranquilo por enquanto? Então, o CA serve para isso. Ótimo, fechou? E o CL, que é o coeficiente linear, para que ele serve? Ó, ele será sempre, é o ponto que o gráfico corta o eixo X. O eixo Y, desculpa, gente, o eixo Y. Ó, ponto que o gráfico corta o eixo Y. Lembrando que o eixo Y é o eixo na vertical, né, de pezinho. Então, assim, por exemplo, eu posso afirmar que essa função aqui, o gráfico, ele vai passar no eixo Y exatamente no ponto 1, certo? Nessa aqui ele vai passar no ponto 3, nessa aqui ele vai passar no ponto 0, tranquilo? Nessa aqui ele vai passar no ponto 5. Então, o CL seria o ponto onde o gráfico corta o eixo X, nada mais que isso. Vamos só dar um exemplozinho aqui, ó, vamos botar aqui. Né? Vamos botar essa função aqui, ó, y igual a x mais 2, certo? Eu posso afirmar que ela é crescente, porque o nosso a, tá vendo aqui, ó? Quem é que está acompanhando x? Não tem número, então é 1. E 1 é maior que 0, então eu posso afirmar que ela é crescente. Opa, faltou um Szinho aqui. Certo? Que ela é crescente. E qual é a outra informação? Eu posso fazer um esboço do gráfico, gente. Ó, o que é o esboço do gráfico? Façam só os dois eixos. Como eu sei que ela é crescente, ela vai ser assim, tá? Eu tenho que colocar ela assim, do jeito que a gente tá a caneta aqui. Como que eu sei qual é o ponto que corta o eixo Y mesmo? É o CL. Nesse caso, o CL vale 2. Então, ó, 1, 2. Esse aqui é o Y, tá, gente? Então, aqui é o ponto 2. Faz um pontinho ali, tá? Tranquilo. E como ela é crescente, ela vai ter que ser uma reta assim, ó. Então, seria mais ou menos isso, tá, gente? Mais ou menos isso. Tranquilo por enquanto? Beleza, né? Então, vamos adiante, tá? Aí a gente tem, né? Só vou virar aqui a folhinha. A gente vai falar sobre a raiz ou zero da função ainda nessa aula, tá?
que é mais uma coisa bem importante sobre a função, né? Tanto a do primeiro grau quanto as outras, mas a do primeiro grau que é o nosso que está trabalhando. Então, raiz ou zero da função. Quando eu perguntar a raiz da função ou zero da função é a mesma coisa, tá, pessoal? O que é a raiz ou zero da função? Gente, vocês viram que eu falei sobre, ali na parte de trás da folha? Eu disse que o ponto onde o gráfico corta o eixo y sempre será o b, né? Que é o coeficiente linear, certo? E o ponto que corta o eixo x, como é que eu vou saber? Raiz ou zero da função. E como que a gente determina isso, gente? Vamos dar um exemplo, tá? Aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Y igual a 3x menos 6, tá? Esse aqui é um exemplo que eu vou determinar com vocês para vocês conseguirem entender como é que faz. Basicamente, tá? Para determinar a raiz ou zero da função, vocês vão ter que, no lugar do y, colocar zero, tá? Por que isso, gente? Porque vocês concordam comigo, ó? Deixa eu só fazer o gráfico mais ou menos aqui, ó. Um plano cartesiano, tá? Eu quero descobrir, por exemplo, esse ponto aqui, certo? Que é onde corta o eixo x. Vocês concordam comigo que esse ponto aqui, o valor do y dele não é nem positivo nem negativo? Porque se ele fosse positivo, ele estaria para cima do eixo, ó. Esse aqui é o y, tá? Se ele fosse positivo, ele estaria para cima o ponto. Se ele fosse negativo, estaria para baixo. Então, para que o ponto pertença ao eixo x, ou seja, corte o eixo x, automaticamente o y tem que ser zero. Por isso que a gente vai no lugar do y colocar zero aqui. Então, como é que ficaria? Ó, vou copiar a mesma coisa, só que no lugar do y eu boto zero. Então, 0 igual a 3x menos 6, certo? E agora, como é que resolve? Agora é uma equaçãozinha simples de primeiro grau, gente. Letra para um lado, número para o outro. Ou seja, eu vou passar o 6 para o outro lado. Então, fica 0 mais 6, né? Porque ele está subtraindo, passou somando, sempre com operação inversa, igual a 3x. 0 mais 6 dá 6, igual a 3x, certo? Agora, o 3 está multiplicando aqui, joga lá para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 6 dividido por 3, que é igual ao nosso x. Então, o nosso x ele vale 2, certo? Então, nessa função aqui, ó, preste bem atenção. Essa função aqui, eu tenho uma coisa que eu posso afirmar. Eu vou fazer o esboço desse gráfico aqui para vocês, ó. Tá? Esse aqui foi só um aleatório que eu fiz, mas aqui eu vou fazer o esboço. Bom, onde que corta o eixo x? No 2. Então eu vou procurar o eixo x, que é o da, né, esse eixo aqui. Então o 2 tá mais ou menos aqui, ó. Faz um pontinho ali, certo? Tranquilo? Essa é uma outra maneira de determinar um gráfico de uma função, que vocês vão poder utilizar isso a partir de agora, tá? Em vez de fazer a tabela toda bonitinha, eu posso fazer assim, se for uma função do primeiro grau, tá, gente? Então, descobri a raiz da função, ou seja, no lugar do y eu botei 0, resolvi a conta e descobri que o x vale 2. No lugar do 2 do x eu faço um pontinho, tá? Qual é o outro ponto importante que a gente tem? O ponto onde o gráfico corta o eixo y, correto? Que nesse caso é menos 6. Por quê? Porque sempre o valor do CL, o coeficiente linear. Então, no coeficiente linear, nesse caso, é menos 6. Então, o menos 6 é o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo y. Então, ficaria mais ou menos aqui, ó, para baixo. Lembrando que, como ele é negativo, é para baixo, tá, gente? Então, eu tenho 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, é só ligar os dois, ó. Liguei os 2 pontos, formei o gráfico. Tá feito. Então, vocês viram que eu não precisei fazer tabela, nada? Só usando a raiz da função e o nosso coeficiente linear, eu consigo construir um gráfico, certo? E no exercício que eu pedi para vocês, eu quero que vocês construam um gráfico exatamente dessa maneira também. Fechou? Então vamos fazer só mais um exemplo aqui para a gente finalizar a nossa aula. Y igual a menos 8x, tá? Então, pera aí, vamos analisar o seguinte. Ah, outra coisa, vocês viram que aqui o nosso coeficiente angular é 3, né? Ele é positivo? Então ele tem que ser crescente. Ó, deu crescente, tá vendo aqui, ó? Então, tranquilo. Aqui, vou determinar qual é a raiz da função. Então, no lugar do y, eu boto 0. Então, ficará 0 igual a menos 8x. Tranquilo? O 8 negativo está multiplicando o meu x, eu vou passar lá para o outro lado dividindo. Então, fica menos 8 dividido aqui, né? O 0 dividido por menos 8. Não troca sinal, tá, gente? É menos 8, ele continua menos 8. Ele troca operação. É multiplicação, passou divisão. O x, ele vale 0, né? Porque 0 dividido por qualquer coisa vai ser 0. Beleza? Acabei de descobrir que o x vale 0. Tá. Então, vamos fazer um esboço do gráfico mais ou menos assim. Beleza? Aqui é o y, aqui é o x. Então, onde que vai cortar o eixo x? No 0. O 0 do x está aqui, ó.
tá? Agora outra pergunta, como que eu sei onde corta o eixo y? Como que eu sei? É o ponto, é o valor do CL, né, do coeficiente linear, que seria o número que está sozinho. Não tem número sozinho aqui. Quando não tem, é zero. Então ele vai cortar no eixo y também no zero, ou seja, no mesmo lugar. Só tem um ponto. Como que eu vou fazer esse esboço gráfico então, professor? Só tem um ponto, porque aqui eu tinha dois, era só ligar. Gente, é só analisar. Tá vendo que é menos 8 aqui? Se é menos 8, ela é decrescente. Então é só fazer mais ou menos assim, ó. Pronto. Faz uma retinha que está decrescendo e passando por aquele ponto ali. Tá construído o nosso gráfico. Tranquilo? Então, assim, a aula de hoje vai ser isso, tá? Era mais ou menos para vocês entenderem como é que é a forma de uma função do primeiro grau, né? Sabendo que ela sempre será uma reta e tudo mais. Sabendo quem é o CA e o CL da função, para que eles servem também. E a raiz da função. E no fim, construir o gráfico com isso, certo? Com essas duas informações. Primeiro, calculo qual é a raiz da função. Já marco no eixo x, porque a raiz é onde corta o eixo x. Depois, eu analiso quem é o CL, que é o número que está sozinho, né? Coeficiente linear. Daí esse ponto é onde corta o eixo y. Sabendo esses dois pontos, onde corta o x, onde corta o y, é só fazer, né? Marcou os dois pontos, faz a retinha. Tranquilo? Fechou? Então a gente vai encerrando nossa aula de hoje por aqui. Até mais!